Olá a todos! Vamos a mais um devocional, a mais uma reflexão na Palavra de Deus, ali partindo novamente da primeira epístola de João, hoje no capítulo 2, do verso 28, ele fala assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Hoje eu gostaria então de pegar esse verso e na verdade usá-lo de trampolim para ir para outra carta, na verdade para outro livro do Novo Testamento, na verdade do Evangelho de João. Então vamos mudar de livro e permanecer no mesmo autor, o apóstolo João. Eu gostaria de pensar a partir então desse verso 28 e pegar ali a palavra permanecer, pensar um pouco nessa palavra permanecer, mas refletindo a partir de João capítulo 15. Então você vai lembrar que no Evangelho de João, neste capítulo 15, Jesus vai ali nos dar uma lição sobre a permanência nele. E Jesus, como sempre é o mestre dos ensinos, ele vai ali usar de uma analogia, a analogia da árvore, da videira. E ele vai dizer ali basicamente que aquele ramo que permanece nele, esse ramo dá fruto. Um ramo não pode dar fruto se não estiver nele. Então eu gostaria de pensar aqui nessa questão de permanecer. Eu queria pensar um pouco neste fruto, o que é esse fruto na verdade, e tentar aqui extrair algumas lições importantes para a minha vida e para a tua vida também. Começando aqui o verso 2, João capítulo 15, verso 2, ele vai falar: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui é muito interessante porque ele já vai fazer uma afirmação muito importante e até assustadora, porque ele diz aqui que é possível que um ramo esteja ligado na videira e não dá fruto. Na verdade, isso nós sabemos que é fato numa árvore de verdade, né, numa mangueira, ou mesmo numa videira, como ele usa aqui. Você tem ali alguns ramos que muitas vezes, por alguma questão, aquele ramo seca, aquele ramo não dá fruto mais. Mas eu nunca pensei que um crente pudesse estar ligado a Cristo e mesmo assim não dar fruto. Faz todo sentido saber que isso é verdade, porque nós vemos isso na prática. Se você pensar um pouco na sua igreja local, você vai ali provavelmente constatar e verificar que alguns ramos que são de Cristo, pertencem a Cristo, e eles estão ali, mas ele por alguma razão, eles não dão fruto. E algumas vezes estes ramos que não dão fruto, eles atrapalham outros ramos que querem dar fruto. E numa árvore acontece isso, um ramo que está ali seco, que não produz fruto, ele atrapalha outros ramos. Ele impede que o sol chegue a outros ramos, então impede que aqueles outros ramos saudáveis, que querem dar fruto, deem esse fruto. Então aqui é muito interessante. Não creio que aqui Jesus esteja falando sobre salvação. Quando ele fala que corta e lança fora, eu não creio aqui pode ser discutido esse ponto, como os nossos devocionais não têm aí esse viés doutrinário, essencialmente, mas muito mais devocional, então não vou entrar nesse ponto, mas aqui vamos verificar que é possível que um ramo esteja ligado a Cristo e mesmo assim não dá o fruto. E ele vai falar então que todo que dá fruto, então o agricultor, que é o pai, limpa este ramo, à semelhança do que acontece na realidade com uma árvore frutífera, que ali é preciso fazer aquela poda, aquela limpeza, e ele vai produzir mais fruto. E essa é uma realidade que Cristo transporta então para a nossa vida.
E aqui outra palavra, então, que nos chama a atenção é a palavra fruto, sempre no singular. Que fruto é esse? Seria esse fruto o nosso ativismo, por exemplo, na nossa igreja local? O fato de fazermos coisas. E aí você fala, eu trabalho para Cristo, né? Eu vou lá, trabalho numa programação da igreja, eu trabalhei para Cristo. Sim, em boa medida isso é verdade, mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. O que é esse fruto na verdade? Vamos avançar no texto. Eu vou agora para o verso 4, que vai dizer, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui eu já tenho uma grande dica, né? Aqui aparece a palavra permanecer várias vezes. Lá no grego, essa palavra tem vários significados. Alguns deles, ser sustentado, mantido, estar continuamente, continuar a ser, não perecer. Então é a permanência daquele ramo na videira ou do crente em Cristo. E aqui Jesus está falando que se o ramo não estiver ligado em Cristo, permanente, caminhando em Cristo, recebendo a seiva da videira, ele não poderá dar fruto. Agora olha só, é possível que um crente, e aqui eu falo de crente, mas ele não está ali ligado na videira. Ele não está andando no padrão de Cristo. Ele não está andando como um discípulo de Cristo. Mas ele é um crente. Ele é membro da igreja. E ele faz coisas. É possível ele mesmo assim, não estando ligado de verdade em Cristo, andando em Cristo de verdade, fazer coisas? A minha resposta a essa pergunta é que sim, é possível. Na verdade, nós sabemos de casos que até descrente chega a atuar na igreja. Até descrente chega a pregar na igreja, a dirigir coral, a fazer coisas, só para depois descobrir que ele não é convertido. Você conhece história assim? Eu conheço. Eu conheço caso assim. Eu conheço caso, não que conheço, mas ouvi falar de casos que pessoas se converteram no seminário. Então isso é muito extraordinário, não é? É muito interessante tudo isso. Então aqui a grande dica, e a gente vai então percebendo que esse fruto não tem a ver com aquilo que eu faço, com a força do meu poder. Não tem a ver. Um incrédulo pode fazer muita coisa na igreja, muita coisa. Então não é isso. Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Agora no verso 5, ele vai falar assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma expressão, é uma frase que conhecemos muito bem. Sem mim nada podeis fazer. E aqui é interessante essa reciprocidade que Jesus coloca, que se nós estivermos nele, ele estará em nós. Vamos entender aqui, estar em Cristo, não é somente conhecer a Cristo de forma rasa. Não é somente acreditar que ele existe. Não é somente acreditar que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou. Acreditar somente que ele ascendeu aos céus. Acreditar somente que ele voltará uma segunda vez. Andar em Cristo e estar em Cristo, estar em Jesus, é, por conta de crer em tudo isso, que são verdades doutrinárias, eu andar no meu dia a dia, viver na minha vida cotidiana, real, objetiva, como Cristo viveu. É obedecer. Isso é permanecer em Cristo. Isso é viver em Cristo. Isto é, o ramo está ligado na videira e recebendo da videira
a verdadeira seiva, que é o poder do Espírito Santo para dar o fruto. Mas que fruto é esse? E aqui, quando Jesus nos fala no verso 5, que sem Ele nós não poderíamos fazer nada, e aqui eu vou entender que esse nada ele está falando do fruto, eu não poderia dar este fruto verdadeiro, eu preciso lembrar ali de Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22, um texto bem conhecido da palavra, e que você vai lembrar que ele vai falar ali do fruto do Espírito. De novo, sempre no singular. Porque o fruto do Espírito é o amor. E muitos comentaristas entendem que o fruto é o amor e o que vai aparecer a seguir são os vários desdobramentos desse amor. É um amor multifacetado. Então ele vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando eu penso nessas características do amor, ou nesses desdobramentos deste fruto do Espírito, eu preciso reconhecer que eu não consigo ser tudo isso à parte de Cristo, sem Cristo, sem estar em Cristo, sem estar ligado na videira. Eu não consigo, porque são frutos do Espírito. Quando eu estou em Cristo, andando em Cristo, o Espírito Santo que mora em mim e no crente, ele vai ter a vez e a voz e vai fazer produzir em mim o fruto do Espírito, que é o verdadeiro amor, que não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com atitudes, decisões e maneira de viver. Então eu não consigo ser longânimo se não for pelo Espírito Santo. Eu não consigo ser fiel a Deus sem o Espírito Santo. Eu não consigo ser bom, benigno. Eu não consigo ter mansidão. Bem-aventurados os mansos, né? Disse Jesus no Sermão do Monte, sem o Espírito Santo, sem estar ligado na videira. Eu não consigo. Eu não consigo fazer muitas outras coisas se não estiver ligado em Cristo verdadeiramente. Eu me lembro, por exemplo, das palavras de Jesus, ali no Evangelho de Mateus, que ele vai dizer que eu preciso perdoar o meu irmão 7 vezes 70 vezes. É impossível para mim e para você fazer isso se não estiver ligado na videira. É impossível. Mas quando nós estamos ligados na videira, o fruto do Espírito é o amor, e no amor eu consigo perdoar e andar a segunda milha. É possível. Então nós iremos ali para o verso 7, que vai dizer: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui é muito interessante que ele vai finalizar, o nosso trecho vai ser esse, até o verso 7, e aqui ele finaliza nos remetendo às duas grandes disciplinas espirituais, que dentre as várias disciplinas espirituais, as duas mais que conhecemos e que praticamos é a leitura da palavra e a oração. E aqui ele se remete a isso, porque ele vai falar: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Como é que a palavra de Deus, de Cristo, permanece em nós? Primeiro, precisamos conhecer essa palavra. Precisamos ler a palavra. Como diz ali, o Salmos 1, né? Bem-aventurado aquele que medita na sua palavra dia e noite. Eu preciso ler, conhecer, meditar e obedecer a palavra. E aí, este que medita e que tem a sua palavra nele, então Jesus fala: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui é a oração, não é? Então a disciplina da oração, que é quando eu me comunico com Deus. Agora, ele diz que pedireis o que quiserdes. Qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo? Bom, alguém que está em Cristo, que se nutre da palavra de Deus e que obedece essa palavra, vai ter um leque de pedidos diferenciados.
diferenciado, de fato, vai ter. Ele não vai pedir mais os seus desejos simplesmente. Ele pode pedir, não é? E Deus pode conceder sim pela sua graça. Mas alguém que esteja ligado na videira verdadeiramente, ele vai pedir aquelas coisas que estão na palavra e que ele percebe que ele não consegue fazer sozinho. Por exemplo, falamos do perdoar o irmão, algo que para nós é algo tão difícil, tão complicado, no nosso coração tão duro. Então, quando eu me deparar com a situação de problema relacional, em que eu sou levado e percebo que preciso perdoar o meu irmão, e que eu constato que eu não consigo sozinho, eu vou orar e vou pedir poder ao Senhor para que eu possa perdoar de verdade meu irmão. Mas é perdoar de verdade, sem hipocrisia. Isso somente pelo poder do Espírito Santo e somente se eu estiver recebendo a seiva da videira. Então, eu gostaria de concluir esse nosso devocional, essa nossa reflexão, voltando ali para 1 João, capítulo 2, verso 28, e com esse verso eu encerro, porque diz: filhinhos, agora pois permanecei nele. Grande ordem aqui, e talvez a grande palavra para nós hoje seja permanecer nele, na videira verdadeira, para que quando ele se manifestar, aqui João está falando da segunda volta de Cristo, que aqueles que permanecem nele esperam a sua volta. Tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então é possível que muitos crentes, por ocasião do retorno de Cristo, vai se encontrar envergonhado, porque vai perceber naquele momento que não esperou a Cristo e não viveu como alguém que estava esperando Cristo. Não lembro se é o próprio João ou se é Pedro que diz que aquele que espera em Cristo se santifica, busca a santificação. Acho que é João que fala isso. Então, muitos não estão preocupados, talvez, com a santificação. E talvez muitos façam apenas parte do rol de membros da igreja. Jesus falou que na sua igreja teria o joio e o trigo, né? O joio sim vai ser cortado e jogado no fogo. Mas gostaria de pensar naqueles que são crentes, que são convertidos, mas que vivem como se Cristo não fosse voltar. Então aqui vamos ficar com essa palavra aqui de João. Vamos permanecer nele, para que quando ele voltar, nós não sejamos encontrados nus. Não é? E por isso ficarmos envergonhados e dele nos afastarmos na sua vida. Que essa seja uma palavra de alerta para mim e para você, e que a gente de fato procure viver e permanecer na videira verdadeira, para a honra e para a glória do nosso Senhor.